mas a nossa maior preocupação, enquanto especialistas desse assunto, é auxiliar essas empresas a não trabalhar no meio, a trabalhar na fonte. Né? Caso contrário, a gente vai alcançar um efeito dominó mesmo. E vai chegar um momento que a gente vai ficar quase que sem saída, né? Então, esse é o nosso trabalho, esse também um projeto aí, a gente está sempre em estudos, né? Hoje a gente tem parceria com o CEBEDES, que inclusive, né, é responsável aí por esse desenvolvimento do clima, justamente para unirmos forças para que a gente possa alcançar métricas, né, ou metodologias que a gente trabalhe na base, né, para que isso seja sustentável ao longo do tempo e que realmente, quando a gente alcançar a Agenda 2050, a gente acredito que talvez a gente não esteja com o mundo ideal, né, totalmente descarbonizado, mas pelo menos a gente vai alcançar aí um nível aceitável. Exatamente, Dani, igual você falou. Se a gente não trabalhar na base, será como se a gente estivesse apenas apagando incêndio e esse incêndio surge de um outro lado. Então a gente tem que trabalhar na base da cadeia, na base do processo. Isso eu falo para muitos gestores da área de meio ambiente, de algumas empresas, que você tem que trabalhar na base. E para você trabalhar na base é com a ajuda de uma consultoria, de produção de inventário, para você entender qual a base do seu problema. Isso trazendo para o aspecto micro, porque o aspecto macro, a gente hoje tem essa questão dos combustíveis fósseis no mundo todo. Mas a gente não vai resolver tudo de um dia para a noite. Mas a gente pode começar resolvendo dentro de casa, dentro da minha empresa, dentro de qualquer área que você for, que você possa contribuir. E isso, trazendo até um exemplo aqui que a gente trouxe do modelo de avião. Eles estão desenvolvendo realmente esse biocombustível. Mas assim, seria mais viável um biocombustível ou a eletrificação? Já que, igual a Dani falou, e tem dados, gente, depois vocês jogam no Google uma imagem gráfica aérea, assim, de aviões cruzando. É um trem de louco por minuto, assim, é um trem muito... A capacidade é muito insana. Grande, insana, assim, é bizarro. E isso, a gente teria uma produção, uma matriz energética suficiente para estar alimentando, por exemplo, nós estamos falando agora só de aviões. Como que seria isso? Ou seja, se a gente está desenvolvendo produtos elétricos, mas a nossa matriz energética, a nossa matriz elétrica, ela ainda não é renovável e limpa, cara, a gente, como diz a Dani, a gente está começando pelo meio, não pela base. Então tem alguma coisa errada. E a empresa, o empreendimento de você, hoje você tem que entender tudo isso. Muitas empresas hoje têm emissões de maior grau no escopo 3. Quando você analisa, você tem um modelo lá que a gente calcula no inventário, que são viagens a negócios, e nesse escopo de viagens a negócio, você tem algumas fontes. Você viajou a negócio como de ônibus, de avião, de carro, de metrô, de trem, qual foi a fonte? Normalmente aqui no Brasil, viagens a negócios é sempre por meio rodoviário ou aéreo. E quando a gente analisa a quantidade de voos que aquela companhia teve durante aquele ano, a gente percebe um aumento muito grande no processo de emissão daquela empresa, nisso no escopo 3. Então, realmente, uma visita para ir em algum lugar tem necessidade, talvez? Talvez não, seria uma alternativa a princípio. Talvez, né? Mudar o mindset também. O mindset. Né? Seria pegar um mindset mais... Aí é cultura. Aí cultural. É educação, é cultural. Né? A gente trabalhar nessa base aí. E trazendo, por exemplo, das suas filhas, por exemplo, que hoje já tem esse pensamento, a gente percebe que nós temos que investir. E olha, de novo o assunto, a base. Só que dessa vez, na base da educação. Nós, na maioria das escolas, não tem
um ensino voltado para a educação ambiental, para esse desenvolvimento. É o que a gente costuma falar, que se chama empatia ambiental, que a gente já começar a trabalhar isso nas crianças, para que elas possam desenvolver essa empatia ambiental, que, consequentemente, vai fazer com que elas desenvolvam a consciência ambiental. E, para isso, a gente precisa começar a trabalhar na base, assim como a maioria, praticamente todos os problemas, a gente tem que trabalhar na base da educação. O problema ambiental e climático, hoje, a gente já pensando, a gente precisa de consciência desenvolvida, e para que as próximas gerações tenham essa consciência já enraizada, a gente tem que começar algo agora. Na norma, vocês vão ver sobre economia circular. Na norma vai falar de forma muito clara sobre a gestão de resíduos. Sim. Vai falar muito sobre a gestão de riscos, que antigamente a gente não falava tanto, embora as normas sempre, né, pediram esse cumprimento. Haja visto aí o cumprimento dos requisitos legais em nível federal, estadual e municipal. E o nosso ordenamento jurídico é gigante, quase que humanamente impossível, né, da gente fazer a gestão. E a gente percebe que é algo que veio para ficar. Não, com certeza. Né? Eu acho que o interessante da norma, dessa PR, é que ela traz, né, uma conceituação, primeiro, sobre, né, essa questão, você até mencionou, do que é sustentabilidade, do que é o ESG. Aí depois ela segue um fluxo muito bacana. Então, depois dessa parte da contextualização, ela traz ali no item 5 uma jornada ESG. Então, eu entendi, né, o que é sustentabilidade, o que eu tenho que fazer para integrar o ESG dentro da minha empresa. Então, como que eu vou trazer esses critérios aqui para dentro da minha organização? Então, ela vai trazer essa jornada do ESG para essa integração desses critérios. E, posteriormente, ela traz ali também uma avaliação de maturidade desses critérios. Então, definir minha materialidade, né, definir meus temas prioritários que eu vou trabalhar dentro da minha empresa, como que eles estão em nível de maturidade, né? E aí ela traz 5 estágios ali de maturidade para ter essa avaliação. E, por fim, o que eu acho muito legal, a gente vê que os clientes têm muita dúvida sobre isso, dentro desses critérios, o que eu posso, né, implementar dentro da minha empresa relacionado, por exemplo, à mudança climática? Ela vai trazer exemplos práticos. Então, eu acho que a construção da norma ela foi muito bacana em relação a isso, sabe? Porque foi trazendo exemplos práticos mesmo do dia a dia das empresas. E, assim, não são poucos exemplos, são milhares de exemplos. E várias empresas participaram da construção dessa norma, né? Eu acho que isso responde até a pergunta do Caio Alencar Ribeiro. Obrigada, viu, Caio, pela participação. O Caio, ele fala assim, como que a norma PR 2030 está tratando o assunto de emissões de carbono? Será uma obrigatoriedade reduzir X% das emissões nos projetos? Legal essa pergunta, né, Flavinha? Legal. A gente teve até uma live, né? A última foi exatamente sobre isso. Que a Dani fez com o Vinícius, falando de inventário e tudo mais. Mas depende, né? A empresa, na hora que ela monta ali a materialidade dela, se levando em consideração, lembrando que a materialidade, para a gente montar, a gente tem que levar em consideração, né, minhas partes interessadas. E aí, na hora que a gente estabelece a materialidade, que são meus temas prioritários que eu vou trabalhar dentro da minha empresa, as mudanças climáticas estão dentro desse tema prioritário, dentro dessa materialidade? Se sim, a norma vai trazer ali os exemplos práticos, né, para a empresa conseguir trabalhar esse tema dentro da ela tem até um capítulo, né? Ela traz um capítulo, né, sobre essa gestão, né, das emissões de gás de efeito estufa. Exatamente. Traz alguns exemplos ali que são, né, a própria definição, o levantamento de que é o meu escopo 1, escopo 2, escopo 3, para a gente ali conseguir estabelecer as metas de redução para conseguir, né, conseguir chegar, por exemplo, no net zero. Mas é isso, ela traz os exemplos práticos, eles dão muita ideia do como trabalhar os critérios dentro da minha empresa. Agora é legal, assim, lógico que a materialidade vai ajudar muito nesse sentido, né? Mas a gente sabe que qualquer tipo de negócio tem as suas emissões hoje, diretas ou indiretas. Então, uma prática, né, dentro de uma política, né, de um conceito ESG, é realmente inventariar, né, para saber quais são as emissões e o que pode ser feito
para minimizar ou neutralizar ou descarbonizar, né, essas emissões aí. Em outros encontros aqui, as pessoas sempre perguntam, o que existe formação ESG, o que eu preciso ser, o que eu preciso estudar? Gente, o ESG hoje, como eu dei o exemplo, né, na live passada, eu estou aqui com uma advogada que trabalha com ESG, né? Eu tenho vários advogados hoje que implantam o conceito ESG. O próprio exemplo, né, da Júlia Belisário, que hoje é uma das maiores especialistas aí no mercado, que implanta não só a governança, né, mas todos os aspectos aí ESG, junto com uma equipe multidisciplinar, né? Então, eu acho que a formação, lógico, ela é importante, mas ela não determina onde você quer atuar. Com certeza. Né? Então, a gente vê, eu acho que o ESG, a sustentabilidade, ele dá essa liberdade. Total. Né? Qualquer formação, você pode caminhar para algum aspecto, né, da agenda ESG, porque, afinal de contas, ele está inserido em qualquer ação, né? O assunto é plural, né, Dani? O assunto é plural. Ele é multidisciplinar, então ele permeia várias áreas, eu acho que desde o profissional do direito, né, como é o nosso caso, e no caso o seu mais técnico voltado para a engenharia, no final, os assuntos, eles se entrelaçam. Isso é muito visível quando a gente está falando de ESG, né? Quando a gente estava falando de sustentabilidade, quando a gente agora fala de ESG, eu acho que assim, tem alguns nichos que necessitam de fato de algumas especialidades, né? Para a gente falar e dar o tom específico daquele contexto. Mas, de modo geral, tem espaço para todo mundo. É isso, né? Aí, como você, hoje especialista em gestão de riscos, especialista em compliance, especialista hoje, né, um dos maiores nomes do mercado aí, e que me envaidece muito ter você aqui comigo, né, na minha equipe, um dos maiores nomes hoje da governança, não é a faculdade que dá isso pra gente. De forma alguma. Isso é apenas uma base, né? É preciso correr atrás disso, né? De forma alguma, é isso mesmo, Dani. Eu acho que é muito prático, né? Quando a gente fala também, por exemplo, de muitas empresas falar assim, mas o ESG está no meu DNA, né? Eu gosto também de citar isso muito para mostrar que vai além de estar no DNA. O ESG, ele tem que ir além do DNA das empresas, ele tem que se mostrar no dia a dia, né? É igual o compliance, não adianta você ter uma planilha linda de conformidade legal e a gente chegar e não ver isso de fato no dia a dia das empresas. Então, eu acho que o ESG, ele tem que permear todas as áreas da organização, ele tem que se fazer presente, não é de um setor específico, não é de um profissional específico, como a gente está evidenciando aqui, né? E, enfim, eu acho que dentro desse contexto e sobre o que a gente está falando agora, né, nessa live especificamente, da importância de dar um destaque mesmo para essas empresas que estão fazendo a diferença, né, Dani? Assim, levando em consideração o nosso ordenamento jurídico, né? Nossa. O ordenamento jurídico brasileiro hoje, ele é quase que humanamente impossível atender a todos em sua totalidade. Com certeza. Óbvio que a gente vai ter alguns mais críticos, né? Sem dúvida. Que traz um risco maior para o negócio. Sem dúvida. Eu acho que foi até nesse momento que a gente construiu a nossa metodologia de gestão de risco, né? Para dar um norte. Você imagina uma indústria hoje, o número de requisitos em nível federal, estadual e municipal que ele precisa atender. Nossa, é um absurdo. E nesse diálogo, muitas vezes os clientes ligam para a gente, assim, questionando, poxa, por que nossa, alterou essa norma? Eu já tinha tido um trabalho imenso de regularizar a anterior, ou teve uma alteração, uma revogação. Enfim, é tudo muito dinâmico, né? O ordenamento jurídico brasileiro, eu falo que fazer com que a gente esteja em compliance frente ao ordenamento jurídico brasileiro não é uma tarefa fácil, né? E nós estamos aqui para tentar simplificar o que de fato não é algo tão simples, né? Pelo volume, pela linguagem técnica, né, dos assuntos, enfim, precisa mesmo dessa parceria, né?
E assim, a gente vê no dia a dia essas dificuldades, os clientes às vezes ligam para a gente se queixando e a gente fala, gente, vamos prestar mais atenção no legislativo, né? São eles que trazem de fato, ou enfim, ficar mais atento aí com relação a até mesmo dentro da esfera administrativa, do executivo em si, né? Que também traz normativas para aplicação. Então, não é só o legislativo, né, gente? Não, a gente ainda tem também regras que fogem desse sistema, que também devem ser respeitadas e cumpridas como um todo dentro desse ordenamento jurídico brasileiro. Então, a gente vê que a dificuldade dos clientes no dia a dia é real, é prático, né? E aí a gente traz o prêmio para mostrar, né? Para mostrar, para dar evidência desse trabalho que é feito no dia a dia, no trabalho de formiguinha, com vários profissionais, né? Porque acho que foi, trazendo um pouco para o contexto do prêmio, acho que foi muito gratificante ver os premiados, né? Quando eles tiveram a palavra, trazendo o time, trazendo a equipe, né, Dani? Assim, ninguém faz um trabalho sozinho. E nessa nossa área não seria diferente. Né? Principalmente, né? Com certeza. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Thalita, até porque você está num polo hoje importantíssimo, né? São Paulo, onde a gente tem muitas indústrias, a maior parte dos nossos clientes hoje, né, inclusive estão em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco desse momento que a gente está vivendo, assim, o que você percebe dentro da sua experiência de entrega, de implantação, o que você percebe, assim, do antes ESG, ou antes pandemia, acho que é até interessante, e depois, dentro desse assunto aí de sistema de gestão? Dani, como você mesmo disse, né, os consumidores hoje, eles estão muito mais exigentes com relação ao controle das operações, ao que as empresas têm para oferecer, de onde surge esse produto, as matérias-primas. A gente vê hoje também o envolvimento de grandes bancos, né? Os bancos hoje eles estão buscando liberação de verbas, de crédito, justamente para empresas que consigam comprovar que elas são sustentáveis, não só no sentido ambiental, mas também no sentido da governança, no sentido de sustentabilidade do negócio. É uma importância, um ganho muito grande que o ESG traz para as empresas com relação ao gerenciamento dos seus riscos. Então, essa nova versão que surgiu a partir de 2015 das normas, que trouxe esse anexo SL, essa revisão rica, traz para a gente muito forte a liderança e o comprometimento, a gestão de risco, envolve toda a alta direção da empresa, todos os gestores. Isso faz com que cada vez mais as empresas implantem os certificados com aquele desejo que vem da alta direção. E aquele efeito dominó que a gente via antes, estou implantando a certificação por uma exigência de um cliente, hoje passa a ser parte fundamental do negócio. Né? Então, em muitas concorrências, ter um certificado, por exemplo, item que te coloca em outro patamar. Então, assim, eu sou uma empresa certificada, então eu já tenho um ponto positivo, um ponto maior com relação aos meus concorrentes, com relação aos outros processos. Eu vou responder um questionário de avaliação de fornecedor, por exemplo. Quando a gente tem as nossas certificações, a gente acaba nem precisando responder por esses certificados, porque isso traz a segurança de um selo de qualidade, de um selo de sustentabilidade, de uma preocupação com o atendimento a requisito legal, de uma preocupação com os pontos de poluição, de prevenção, importantíssimos que nós temos hoje em dia. E você vê que essa busca pela certificação está cada vez maior. Né? As empresas têm buscado grandes, médias, pequenas. Né? O SGI é para todo mundo. Ainda mais agora, com essa versão nova, ela trouxe para a gente isso de bom. Antes, quem conhece, né, as normas antes da versão 2015, ela era muito focada para produto. E nos novos textos, elas são produtos e serviços, elas trazem a vertente do serviço. Então, o SGI hoje,
ela é uma ferramenta que é para todo mundo, que é para a gente sentir aquele gostinho do começo das boas práticas, sentir o gostinho de fazer o meu gerenciamento do risco, envolver as minhas lideranças, trazer as pessoas para dentro de um sistema de gestão, padronizar as nossas ferramentas, olhar a nossa empresa com aquele olhar de vou buscar a melhoria contínua. Isso é tão gostoso. Eu estou falando assim, acho que vocês estão percebendo que eu estou falando com aquele amor, né? Quando você fala da certificação, porque é muito prazeroso você olhar um projeto, uma empresa, ele fala assim, poxa, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, e eu preciso da ajuda de vocês aqui como consultores para fazer meu processo andar, e aí você cria procedimento, as instruções, você capacita, você treina, aí no final recebe aquele certificado, aí você vê a empresa melhorando cada vez mais, aí você vê aquela empresa que você ajudou, que você plantou a sementinha lá no prêmio do ESG Compliance, você fica torcendo por ela, você fala, ai, que delícia que eles estão aqui, é muito prazeroso, muito mesmo. A Thalita puxou um gancho aí, né? Quem não assistiu o nosso episódio passado, a gente falou sobre o prêmio ESG Compliance, que é o prêmio que acontece, né, anualmente aqui na Ambipar, onde a gente premia as empresas, né, que têm melhores práticas aí, não só no sistema de gestão, né, no atendimento aos requisitos, né, legais aí em nível federal, estadual, municipal, e as práticas ESG. Então isso é muito bacana, assim, acho que o melhor momento é a hora que o cliente recebe o certificado dele, porque aí todo mundo dorme, dá uma vontade de sair beijando e abraçando todo mundo, né? A gente tem essa experiência, obviamente, diariamente, né? E ontem a gente teve uma, né? Bem desafiadora, né? E que o cliente passou pela certificação com louvor. Então, isso para a equipe é sempre motivo de festa. É bem, bem legal. Nossa buzina toca praticamente todos os dias aqui. E eu acho que o bacana, o que a Thalita trouxe, né? Resumindo, no fim do dia, as normas, tá? Todas elas, né? A ISO, no fim do dia, isso é uma gestão de risco, né? Eu estou fazendo uma prevenção, né? Eu estou trabalhando para que eu minimize o risco do meu negócio. Então, hoje, gente, a sustentabilidade, ela tem um papel fundamental nas estratégias do negócio. Haja visto hoje, né, a criação dos comitês de sustentabilidade, dos comitês de governança, onde esses itens são trabalhados, né? A gente trabalha os indicadores, principalmente dentro do comitê de sustentabilidade, né, que é um órgão colegiado para ajudar o conselho de administração ajudar nas estratégias do negócio. Os indicadores do sistema de gestão integrado, eles alimentam o comitê de sustentabilidade para a gente trabalhar os indicadores ESG para suprir, né, de informações ao conselho de administração. Ou seja, daí a gente percebe que para fazer uma boa gestão de riscos é preciso implementar, sim, as normas de gestão. É até interessante, no episódio retrasado, a gente falou da norma 2030, né? Que condensa todo esse universo para falar do conceito da agenda ESG. Então, ali a gente já percebe que tudo perpassa por uma gestão de riscos aliado a esses conceitos e os requisitos das normas ISO. Não é isso, Nilson? Exatamente, Dani. E é esse gancho mesmo, né? A gente, quando vimos a publicação, né, da BNPPR 2030, né, a gente viu o quanto que ela usou como base as normas de sistema de gestão, a qualidade, meio ambiente, gestão de riscos, compliance, a gestão energética, né? Então, quando a gente fala sobre essa alimentação dos indicadores, todos esses indicadores começam onde? Lá no desempenho do nosso SGI. Né? Quando a gente tem ali no relatório de sustentabilidade, né, a gente passa ali quantas pessoas que foram treinadas, né, quantos trabalhadores foram treinados, quantas horas de treinamento, né, de onde que isso vem? Isso vem do nosso programa, né, de competências, nosso programa de treinamento e conscientização. E esse programa está muito ligado ali à nossa implementação do nosso sistema de gestão.
a gente pensa no sistema de gestão ambiental, né, quais são as competências ali, quais são os treinamentos necessários que os nossos trabalhadores precisam ter. Quando a gente pensa em qualidade, saúde e segurança, da mesma forma. E esses indicadores, né, é o que vai suprir, vai alimentar ali esses comitês e, consequentemente, vai para o nosso relatório de sustentabilidade. Então, né, a BNT, né, PR 2030, né, ela usou como base essas normas, né, ela bebe muito dessas normas da qualidade, meio ambiente, principalmente saúde e segurança, né, que é onde que vem todo o nosso compilado de informações aí. A nossa análise crítica, ela alimenta muito o relatório de sustentabilidade, que já vem ali os principais pontos, né, os nossos pontos aí que a gente tem cuidado tanto na parte social quanto também ambiental. Assim como uma política, um aspecto impacto, ele não é igual para todos. Por mais que seja uma padaria é igual para todo mundo, faz pão? Não. Essa padaria vai ter suas particularidades, e é aí que entra um levantamento de aspectos e impactos muito estudado, né, Vi? Muito aprofundado. Então, fala um pouquinho para a gente aí, até para a gente responder ao Júlio. Júlio, muito obrigada pela sua participação. E para que todos entendam, né, essa importância, até a gente chegar aqui no conceito, né, do ISD, onde vários indicadores de sustentabilidade empresarial, obviamente, né, garantem, né, precisam que as empresas, se estão nessa agenda, garantam aí um bom levantamento e o controle, obviamente. Uhum. Então, só retomando um pouquinho, né, hoje a nossa metodologia, né, nós temos um procedimento, né, dentro desse procedimento a gente divide ele em algumas etapas, né, então, primeiro a gente faz a identificação, né, das áreas, processos e atividades da organização. Esse processo, ele é feito em conjunto, né, com tanto o responsável, e aí vai depender de cada empresa, né, um responsável de meio ambiente, ou um técnico, depende da localização, e em conjunto com as áreas. Então, a gente identifica todas as áreas, mapeia todas as áreas, dentro de cada área, nós identificamos quais são, dependendo da área vai ter um processo, dependendo da área vai ter vários processos, quais são os processos que fazem parte daquela área, e dentro de cada processo, nós temos quais são as atividades, né, quais são as tarefas, né, que são executadas naquele processo. E dentro de cada atividade, a gente vai identificar quais são os aspectos ambientais, né, como diz a norma, quais são esses elementos. Então, são tudo, né, que é consumido, tudo que é gerado, se temos emissões, se nós temos naquela atividade algum risco não planejado, né, como vazamentos, incêndio, explosão, né, que são os nossos riscos que a gente precisa evitar, né, essas situações não planejadas. Depois, aí cada aspecto ambiental vai ter, a gente coloca, né, o impacto ambiental, porque a intenção é para que eu não tenha o impacto ambiental, não é isso? Então, eu identifico os meus aspectos ambientais e aí eu estabeleço um critério para chegar nos nossos aspectos ambientais significativos. Quais são esses critérios? Esses critérios fazem parte da nossa metodologia, né? Hoje, a gente começa avaliando se é uma situação operacional planejada e não planejada, né? Se aquela situação, o que é planejado? Tudo que faz parte da rotina daquele aspecto ambiental, ele é planejado. Se eu preciso, né, hoje, tanto eu quanto a Daniela, para a gente estar fazendo essa live aqui hoje, é uma atividade nossa, né, principalmente da Daniela aí, de estar fazendo essa imersão. O que a gente precisa para isso, né? Primeiramente aí, a gente está usando a internet, eu estou usando a gente está usando energia, né? Então, tudo que a gente precisa. Então, tanto vai estar no consumo, na geração ou na emissão daquela atividade. Então, eu preciso mapear todos esses elementos, todos esses aspectos ambientais. Aí a gente vai identificar as possibilidades, quais seriam esses impactos, e aí a gente vai começar a avaliar esse critério, como eu falei, né, agora. Então, situação operacional, planejado,
faz parte da rotina, e o não planejado, que são as minhas possibilidades, né? Um derramamento, um vazamento, um incêndio, né? São situações que podem ocorrer também, que elas precisam ser identificadas. Depois desse mapeamento, e aí a gente vai avaliar aspecto por aspecto, aquele aspecto onde ele está, né? Qual que é? Aí eu tenho a incidência, direto ou indireto. Isso é muito importante. O direto, tudo que faz parte da minha rotina, né, está dentro do meu escopo. O indireto, lembra que a gente tem umas corresponsabilidades, né? Não é só porque algumas empresas falam assim, esse resíduo de óleo que eu tinha usado, eu já mandei para fora. E aí a gente acha que a gente não tem a responsabilidade sobre isso. A gente tem a responsabilidade até a destinação final, até como a norma já fala hoje, na perspectiva do ciclo de vida, né? Ela não fala da avaliação do ciclo de vida como um todo, mas ela já começa a falar na perspectiva disso, até por causa dessa responsabilidade. Então, aqueles aspectos, aquelas atividades de transporte do meu produto, quem vai fazer, talvez, o tratamento daquele produto, eu continuo corresponsável. Então, eu preciso identificar tanto as minhas atividades internas, quanto o que faz parte externa. Então, eu vou avaliar meu aspecto direto, meu aspecto indireto. Depois, aí, a gente vai avaliar a frequência da geração, ou do consumo, ou da emissão, né, daquele aspecto ambiental, qual a probabilidade, no caso dos riscos, dos eventos não planejados, qual a probabilidade, se já tem histórico, se não tem histórico, como que funciona aquilo ali. E aí a gente vai falar da probabilidade, né, conforme um critério também. Tudo tem critério, tá, gente? Dani, se você quiser complementar, fica à vontade, tá bom? Tudo tem critério. Então, tudo é feito como um critério, né? Então, o importante que eu preciso ler, né? A gente tem que aprender a ler e interpretar. Por quê? Não tudo ferro e fogo. Existe uma subjetividade em critérios. Então, a gente tem que também saber encaixar esses critérios no nosso dia a dia, né? E pode acontecer de alguns procedimentos eles precisarem ser adaptados às realidades de cada empresa. Isso acho que é muito importante a gente colocar também. Fala aí, Gui. Conta pra gente, que está todo mundo querendo saber. Não, bacana. Acho que a ideia hoje é bater um papo, tentar realmente trazer para uma linguagem bacana ali, sobre o que é economia circular, que é um termo que vem falando já há algum tempo, agora mais do que nunca. Mas já foi simbiose industrial, ecologia industrial, do berço ao berço, e agora a economia circular é o termo mais falado aí no nosso setor. No fundo é isso, a gente aprendeu desde a Revolução Industrial que a indústria ganhou muita força. A gente sempre pensa fazer produtos de uma maneira linear, ou seja, extrai recursos naturais, matérias-primas, isso com engenharia e inovação, transforma isso em produtos, só que pensado numa vida única, ou seja, o sucesso de uma empresa de produtos sempre foi rezar para que o produto que ela venda acabe logo para ela vender outro, né? E o desenvolvimento sempre foi nesse sentido, a inovação sempre foi nesse sentido, né? De preocupar só na primeira vida daquele produto e não se preocupar tanto que esse produto vira depois que ele foi utilizado, e é inclusive um termo que foi criado pela indústria chamado de obsolescência programada, onde você programa o seu produto para ele acabar com um tempo menor do que ele deveria. Isso começou com o cartel das lâmpadas lá atrás, na primeira crise econômica mundial. Eles combinaram de encurtar a vida útil de uma lâmpada para fomentar a venda de novas lâmpadas, e isso foi adotado, e até hoje algumas indústrias ainda adotam esse tipo de pensamento. E isso é muito difícil mudar. A economia circular, às vezes, é confundida muito com ciência da NASA, e é muito mais do que isso. Não é simplesmente uma eureka que vai nascer da cabeça de um bom cientista. Realmente repensar toda a indústria de como a gente faz produto sem abrir mão da exigência do consumidor hoje, que cancela uma chamada de táxi se o cara demorar mais do que 3 minutos, né? Então ele já está mal acostumado em termos de serviços, não quer abrir mão de qualidade de produto, não quer abrir mão de acesso, não quer abrir mão da conveniência da compra. Então, isso é o mais difícil. O mais difícil realmente é como é que a gente faz uma transição de uma economia que foi consolidada linearmente para um modelo circular, que é o que a natureza nos ensina, né? O ser humano é o único ser no planeta que cria lixo. Nenhum outro ser humano, nenhum outro ser vivo
nosso planeta cria, desculpa, nenhum outro ser vivo, não ser humano, né, mas nenhum outro ser vivo cria lixo em sua vida, em seu ecossistema. Só que para resolver isso não é fácil. Resolver isso você precisa de muitos atores, você precisa de todo mundo estar envolvido na cadeia para que realmente a coisa comece a mudar. E é um pouco o que a Ambipar está tentando fazer no seu ecossistema, assim, desde o início de uma consultoria, de entender os problemas e os caminhos que as empresas querem trilhar, até entregar, de fato, o produto ali já coletado, já triado, já desenvolvido. Mas para isso acontecer, tem que botar muito a gente nessa mesa, né? Desde o consumidor como agente principal, é dele que toma a decisão aonde eu vou descartar aquilo que eu consumi, até cooperativas de catadores que literalmente limpam o Brasil, né? São milhões de pessoas aí todos os meses limpando o nosso país, passando por cientistas, academia que podem gerar novos cientistas que se interessem por novos materiais, e pela indústria como um todo, e voltando para a indústria de grande indústria, né, os brand owners, as marcas, as grandes marcas, que chegam quase 100% nas casas brasileiras e mundiais, a quererem adotar produtos que vêm dessa base, né? Então, não é fácil implementar a economia circular em alta escala, mas é possível, que a gente sempre fala, né? O ser humano que inventou o problema vai ser o mesmo que vai inventar a solução, não vai vir um marciano, pelo menos só se o Elon Musk nos surpreender, mas não vai vir um marciano falar, faça assim diferente. A gente vai ter que sentar e redesenhar todo esse processo industrial. Existem normas que traduzem isso e que muito depois desses acidentes irremediáveis que aconteceram, começaram a surgir normas, começaram a ter um maior rigor, principalmente por parte do poder público, né, de lançar esses requisitos aí, para que as empresas, para que o mercado cumpra, né, se faça cumprir, esteja em compliance, para que a gente tenha um mínimo de sustentabilidade, né? Sim. E eu acho que isso, Igor, trazendo aqui para a nossa realidade, né, desses mais de 2.500 clientes que nós temos aí no Brasil inteiro, eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles de todo mundo, né? Com certeza. O que fazer, né, para ter tudo isso em tempo real? Com certeza. Como que a gente faz? Aí que entra o novo produto, né, que temos hoje, que é o lançamento do SojiLegis, que toda essa inteligência artificial, como a Dani apresentou, explicou um pouco para vocês, ela é treinada diariamente. Todos os dias ele lê o jornal, o robô entra, ele entra nos diários oficiais, ele entra em sites oficiais, e com aquilo ali ele vai aprendendo. Obviamente, temos a inteligência humana que faz toda a lapidação desse trabalho, né? Vai ensinando ao robô o que é aplicável, o que não é, qual tipo de termo ele deve pegar, o que não deve, para onde tal norma vai, para onde outra norma vai. Diariamente, né, como a Dani pontuou, não substitui a mão de obra, ele não faz tudo sozinho. Precisa sim da mão de obra humana para estar em constante treinamento esse robô. Isso. Aí que entra como conseguimos atender tudo isso, né? Porque somente com a mão de obra humana seria impossível e a máquina também seria impossível. Então nós fizemos uma fusão aí, né, das duas frentes e conseguimos criar essa ferramenta que é o SojiLegis, onde ele vai fazer o monitoramento, vai fazer o mapeamento de requisitos legais, de termos legais, de palavras-chave que são aplicáveis especificamente ao negócio de cada cliente. Como assim? Como a Dani citou, algumas normas tributárias, algumas normas de economia que são muito específicas, que hoje não entram no mapeamento de todos os requisitos que a gente faz. Caso algum cliente queira mapear isso, né, não sei, outro ramo muito específico, produtos químicos, etc., que são termos muito específicos para aquela atividade, voltados exclusivamente para a atividade daquele cliente, desenvolvemos hoje o SojiLegis, que ele faz todo esse trabalho para os clientes. Ou seja, o único trabalho que o cliente tem é definir os termos que ele quer rastrear, que ele quer mapear, em quais fontes ele quer mapear, se ele quer só no Diário Federal, se ele quer no Diário Estadual, se ele quer no Diário Municipal. Isso é bem pessoal de cada cliente. A gente procura fazer a ferramenta voltada 100% para a necessidade de cada um, para a realidade de cada um, para a demanda de cada um. Criar esses requisitos legais, o robô, todos os dias, 24 horas por dia, ele vai navegar dentro de todas as fontes e onde tiver qualquer termo que seja, do mais específico ao mais comum, que tenha sido citado em qualquer requisito legal ou qualquer passagem que seja em alguma fonte oficial, ele vai fazer a extração desse requisito
Legal. Vai disponibilizar em uma área do cliente que vai ter toda a consulta desse ato normativo do seu interesse. Onde nós nos perdemos, tá? E aonde é que nós podemos nos encontrar? Mais ou menos isso. Bom, Dani, eu acredito que o conhecimento e educação é a chave para qualquer coisa que a gente quer construir, assim, né? Então, eu acho que é muito por... É claro que a gente tem essa questão histórica, né? Eu acho que uma questão estrutural mesmo da nossa sociedade, mas é com conhecimento e educação que a gente vai conseguir virar, que a gente consegue virar essa chave quando a gente fala desse tema, né? E aí um ponto que eu queria trazer aqui falando sobre isso é como é uma questão de responsabilidade social que essas instituições elas precisam ter, né? Principalmente porque quando a gente fala dessa responsabilidade social e aí das instituições adotarem essas estratégias para dentro do seu sistema de gestão, é extremamente importante, uma vez que a gente trabalha a prosperidade desses negócios, né? E aí, gente, eu tô até com uma colinha aqui para não deixar passar as palavras que são chaves, né, para a gente conseguir construir esse conhecimento. Então, assim, eu acredito que existe uma responsabilidade social das instituições que a gente pode trabalhar junto com o conhecimento. E aí, através desse conhecimento, como que a gente cria estratégias para poder recrutar e trazer essas pessoas para dentro desse time, né? As instituições precisam ter essas estratégias bem desenvolvidas para poder recrutar essas pessoas e aí a gente tratar um negócio mais próspero. Mas assim, Kênia, por que você fala de prosperidade do negócio? O que significa a gente ter um negócio, né, que ele é mais próximo? Vamos pensar que a gente tem diversas pessoas com suas histórias, com suas vivências, com seus conhecimentos, e aí a gente fala também de uma diversidade relacionada até à formação, né? Uma formação mais diversa, onde a gente tem dentro da equipe um engenheiro, um biólogo, um economista, mas a gente tem também um cientista social, a gente tem um matemático. Por que não? A gente pode ter na nossa equipe uma pessoa que é matemática. Então, assim, se a gente traz essas pessoas para dentro desse time, eu acredito que a gente consegue trabalhar na verdade, observar um tema de uma forma que ele é mais transversal, né? A gente tem uma transversalidade aí de observação, a gente tem diferentes possibilidades de você avaliar e observar um problema e trazer diferentes respostas para um mesmo caminho e um mesmo objetivo. Existe uma questão que eu acho bem, que eu trago assim para minha trajetória, que tem um pensador, que ele, na verdade, é um geógrafo, que se chama Milton Santos. E aí ele fala da horizontalidade das ideias, que as ideias elas são como um horizonte, elas são sem fim, sem possibilidades de você saturar elas, né? Então, assim, quando a gente tem esse time, essas pessoas que compõem essa equipe, a gente consegue olhar de uma forma mais horizontal para um problema, trazendo diferentes perspectivas e incorporando para todo mundo chegar no mesmo objetivo. Não é aquela questão engessada, né? Aquele princípio que ele é engessado, aquele método que a gente precisa seguir esse passo a passo sem sair da linha. Não. Cada um com a sua história, com a sua vivência, né? Eu acho que a gente pode continuar dando continuidade aqui nessa questão, pode contribuir para esse time, né? Pode contribuir para um grande problema que a gente enfrenta, né? Eu, como consultora ESG, sempre tem vários problemas para a gente resolver com relação a esse alinhamento da sustentabilidade, né? Alinhamento de ideias, de plano de mitigação, enfim. Eu acho que o conhecimento ele é a chave, ele é extremamente importante quando a gente fala da pauta diversidade, equidade e inclusão dentro das instituições. A logística reversa ela já é um processo que está realmente dentro das empresas ou ainda é algo que precisa ser mais fomentado? Perfeito. Eu puxo o gancho aqui da citação da política nacional da Maíra. Hoje as empresas são obrigadas a cumprirem com regulamentos, então o conceito dentro das empresas já está bem enraizado. O que a gente precisa de desafio hoje é conscientizar o cidadão, é conscientizar nós, usuários, para que a gente consiga captar de melhor forma e mais eficiente esses resíduos pós-consumo.
Os indicadores mostram que hoje somente 4% dos resíduos e embalagens pós-consumos são reciclados no Brasil. Então, eu diria que a conscientização das empresas tem que ser mais fomentada através da educação. E é uma linha que circula entre as três empresas aqui representadas. Todos nós temos como nosso primeiro objetivo a conscientização, a educação ambiental, a fomentação dessa cadeia, trazer adicionalidade e profissionalização para a cadeia como um todo. Então, eu diria que nós temos um desafio muito grande, a frente de atuação também é muito ampla no Brasil, mas com mais de 10 anos de política nacional aí, a gente ainda está patinando. Então, eu diria que sim, está entendido pelas marcas, pelas empresas, mas o desafio de fazer o consumidor e os nossos cidadãos tomarem as decisões corretas, eu acho que isso aí é onde a gente precisa atacar mais. Eu tenho uma pergunta aqui para o outro. Rafael, mas antes eu queria fazer uma introdução dessa pergunta, porque a gente vai falar de educação ambiental e contar também um pouquinho da minha atuação. Eu atuei muito com educação ambiental. Hoje eu sou gerente do Growth Market da Green Tech, mas eu coordenei o Instituto Oxigênio, que hoje foi pertence ao grupo Ambipar, durante muito tempo, e pude ter um contato bem próximo com a educação ambiental, elaboração de PEAs, a execução, os diagnósticos. Então, é uma área que eu gosto muito, que me deixou muito feliz poder passar aí esses mais ou menos 10 anos atuando diretamente. E vamos à pergunta, como vocês têm trabalhado a educação ambiental, para ser a grande base de todo o processo de conscientização sobre a necessidade de se preservar e regenerar o nosso meio ambiente? Legal. A Pactur, ela trabalha, a gente vê que a educação ambiental, ela está em todo o contexto de prestação de serviço da Pactur, Então, no momento que o visitante está visitando o parque, pisou naquela área, a gente está atuando, prestando serviço de apoio, hospitalidade, receptividade e informação ao visitante. Então, a educação ambiental, ela está em todo o contexto, desde que a pessoa, o visitante, o turista, entrou naquela área protegida, ele está sendo informado, mostrado, mas a base de tudo da educação ambiental, que eu vejo num sentido mais amplo aqui dentro do cenário da Pactur, é informar o visitante, conscientizá-lo de como visitar aquela área, o que pode, o que não pode, Então, por exemplo, quando a gente fala de uma unidade de proteção integral, que são os parques nacionais, o que pode, o que não pode lá, isso tudo é colocado para o visitante desde o primeiro momento que ele adentra o parque. Muitas vezes por vídeo, muitas vezes pelos nossos funcionários. Então, a gente considera tudo isso, todo esse contexto que eu estou descrevendo aqui como educação ambiental. Levar as pessoas como deve ser, o que é aquela área, quais são os elementos ambientais daquela área, o que estão em cada uma das trilhas, que animais que as pessoas vão ver lá, que plantas, que tipo de fauna e flora, que tipo de paisagem, que tipo de história, tudo isso para nós, a educação ambiental. Então, é um sentido bastante amplo. Então, ao passo que a gente também tem algumas iniciativas que, de maneira um pouco mais pontual, que eu poderia citar aqui, são preocupações com algumas questões. Quer dizer, como a gente tem, falamos aqui anteriormente, os resíduos sólidos, nós temos programas de gestão de resíduos sólidos dentro dos nossos parques, dentro das unidades que a gente presta serviço e apoia. Então, isso é uma grande vitrine para o visitante, ele poder olhar como é que vai ser reciclado aquele material que já foi descartado ou iria ser descartado no lixo comum,
ele está sendo separado. Então, tudo isso aí é um exemplo de uma das iniciativas que nós colocamos, que eu posso colocar aqui, da Pactu para a educação ambiental ao público em geral, aos turistas. A gente está com uma pergunta aqui de Mark Diamond. O problema não é nos aterros sanitários que hoje não estão fazendo essa reciclagem? Para quem será que pergunta, hein? Eu posso entrar aqui para contribuir um pouquinho com essa reflexão. Tem uma foto de uma... eu não vou conseguir colocar essa foto aqui agora, mas, assim, as Filipinas, né, ela tem o mesmo... mais ou menos o mesmo modelo de política nacional que o nosso, né? E tem uma foto que me choca muito, porque são crianças ali brincando no meio do lixo literalmente, aquilo já virou lixo, mas aquele tanto de plástico, aquilo... Por quê? Porque é tão burocrático você licenciar um aterro sanitário que daí eles acabam descartando como é possível descartar. Eu estou falando das Filipinas porque ontem eu estava num pitch e essa foto me chocou muito, mas a gente não precisa ir muito longe, assim. A gente tem uma burocracia imensa em colocar aterro sanitário de pé, em condição de operação, e mais do que aterro sanitário, a gente precisa fazer um trabalho, né? Vamos começar ali, fechamento de lixão. Quando você fecha um lixão, o que é super importante que isso aconteça, que a pressão venha e que se feche em todos os lixões, mas o problema, se você não fizer da forma correta, você só transfere. O que você faz? Você fecha, né, o lixão. Se você não tiver os aterros sanitários licenciados para receber, você está transferindo o problema, começa com irregularidade de descarte de novo, e ainda que se você não fizer a lição de casa, de implantar a coleta seletiva, colocar essas pessoas que estavam ali nesse processo de catação para dentro de uma cooperativa, de forma organizada, com os equipamentos apropriados, com os processos organizados, né? E nessa condição de trabalho, você só vai espalhar o problema, porque essas pessoas, elas vão continuar na catação de uma forma muito ruim, né? Você só espalha isso para os centros das cidades, e aí você fechou lixão, mas você espalhou, você não deu uma alternativa ali de destinação correta, e muito menos você não está tirando, antes de ir para aterro, aquilo que realmente deveria ir para aterro, que é o rejeito, né? Enquanto a gente não tem outras soluções para rejeito, é aterro, mas até isso, né, a gente não está falando ainda em aterro zero, porque a gente está tão longe disso, mas o objetivo é a gente falar em aterro zero. É possível dar solução para tudo, e tudo começa ali com a coleta seletiva, implantar a coleta seletiva, colocar isso para funcionar corretamente, instrumentalizar ali, né, uma responsabilidade do poder público colocar essa coleta na rua, fazer o marco regulatório da coleta seletiva, para que, independente da transição de governo, a coleta seletiva seja implantada, não descontinue, né? Colocar a cooperativa numa condição ali de um instrumento de coleta seletiva para que os municípios tenham, né, um ator fortalecido, um ator ali profissionalizado, em condição de dar conta desse material da coleta seletiva, para que ali não vire um segundo lixão, né? Ou seja, processos organizados, as pessoas nas suas tarefas corretas, né? Fazendo o que tem que ser feito, com clareza do que tem que ser feito. Então, os processos vêm para apoiar tudo isso, mas as pessoas muito bem orientadas naquilo que elas têm que fazer. E aí você desvia material de aterro, esse material todo que é reciclável, que é circular, que gera renda, que gera cidadania, que gera riqueza para o nosso país, coloca nas mãos das pessoas ali que trabalham com coleta seletiva, né? E dá uma condição de renda, de dignidade, você inclui socialmente todas essas famílias, e você aterra aquilo que realmente ainda não tem ali uma solução de aterro zero, né? E se você tira ainda o orgânico e dá um tratamento adequado para o orgânico, aí você está tirando 75% de material, né, que vai para aterro.
a gente ainda não tem um planejamento estratégico que direcione todas essas ações, né? A gente ainda não tem e aí eu estou falando um planejamento estratégico enquanto Brasil, para direcionar tudo isso. E ainda não temos um fundo, um CAPEX, para financiar essa estrutura de coleta seletiva, essa estrutura de fechamento de lixões, essa estrutura, né, de acelerar o processo de licenciamento dos aterros para que os municípios tenham condição adequada de descarte. Então, assim, não é deixar em desespero, não é falar assim, não estamos fazendo nada. Estamos fazendo. Mas o quão longe nós estamos de um modelo ideal que, de fato, gere riqueza para o nosso país, que, de fato, gere cidadania, renda, que, de fato, inclua socialmente todas essas pessoas, milhares de pessoas, que hoje é um trabalho invisível, né? É um trabalho que está aí, 85% do material que chega, do pós-consumo que chega na indústria, passa pelas mãos de cooperativas ou de autônomos, uma rede invisível, né? Então, assim, tem muito que se fazer, tem muito enquanto legislação, tem muito ainda enquanto planejamento estratégico para direcionar tudo isso, mas, né, já passando a palavra para vocês, nós estamos com soluções muito integradas dentro da Ambipar, que tem movimentado o ponteiro, que tem mexido, né, com toda essa dinâmica e trazido aí soluções, enquanto a gente não tem um direcionamento mais estratégico, para que depois a gente possa somar tudo isso e aí sim ir para um outro nível. Quando a gente fala de saúde e segurança, tá, eu me lembro, né, eu tenho 27 anos que eu estou, né, nessa estrada aí, e eu me lembro, eu acho que eu já até contei isso aqui, eu fazendo era um projeto era numa clínica de estética, e a gente estava fazendo um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, lembrei, nessa clínica. E aí eu percebi que era muito mais fácil a gente fazer uma interação com os colaboradores lá da limpeza, que muitos vieram, né, da zona rural, do que eu fazer com o médico. Então, para o médico, que, gente, de novo, tá? Não é uma regra, tá? Eu estou contando uma situação que eu vivi, tá? E quando a gente falava do perigo, do risco da contaminação cruzada, né? No momento que ele está fazendo lá os seus procedimentos e ele não poderia usar o mesmo ambiente, né, para destinar os resíduos. Ele fala, mas é tão mais fácil colocar isso aqui no lixo, e as outras pessoas entendiam essa diferença. Por quê? Questões culturais. Porque aquelas pessoas entendiam, aquelas que vieram lá das zonas rurais, tá? E que estavam naquele momento lá, né, na cidade grande, elas entendiam lá nas questões culturais que elas precisavam cuidar da água para que ele pudesse beber água limpa. Enquanto, né, o médico, que na sua experiência viveu em grandes centros a vida toda, e ali ele se formou, viveu a vida toda em grandes prédios, ele abria a torneira, a água saía limpa. Então, isso a gente vai ter um impacto o tempo inteiro, e aí é a hora de nós fazermos a diferença, independente de qual que é o seu papel. Independente se você é um gestor de ESG ou se você é o cozinheiro da empresa. Trazer essa cultura e a empresa abrir esse espaço para essas diferenças, né, para essas pluralidade, né, Henrique, é fundamental para que a gente consiga manter essa agenda, né, da saúde e segurança saudável, né? Porque eu acho que existe uma diferença muito grande entre hoje nós temos um universo de requisitos legais aplicáveis a essa agenda, tá? Então, dependendo, vou falar aqui de consultoria, tá? O nosso escritório aqui hoje em Belo Horizonte, eu tenho uma média de 300 requisitos legais aplicáveis à saúde e segurança ao nosso negócio, em nível federal, estadual e municipal. Gente, é humanamente impossível você atender a 100% desses requisitos e ok, obviamente nós vamos priorizar aqueles que são que têm um risco maior e os outros eu tenho ali um controle operacional para eu controlar. Uma coisa é eu atender
regras, eu atender leis. Outra coisa é eu pensar em propósito e fazer além do que essa regra está me pedindo. Aí a gente entra numa agenda conceitual aqui do que a gente está tentando trazer dentro do ISD, que é a base de tudo isso que nós estamos falando, que são as pessoas. Estou falando demais, Henrique, vou deixar você falar. Não, ok, Isabel, pode continuar aí. Ó, eu acho que o que você traz aí muito forte, que é essa ideia da cultura, isso é fundamental, né? E como em qualquer momento, qualquer ambiente, a gente construir uma cultura, né, e disseminar essa cultura, isso é muito difícil. A gente vê muito, voltando, né, eu acho que sempre fazendo esse contraponto, porque, né, que não fique entendido que segurança não é importante. Eu acho que segurança é extremamente importante, a gente tem que cuidar muito disso, sim, para evitar que a gente tenha ali falhas, acidentes, etc. Mas eu acho que é isso, a cultura da segurança, talvez ela já esteja muito mais internalizada nas empresas e até nas pessoas do que uma cultura da saúde. A gente, talvez o exemplo que a gente tenha melhor aí para mostrar isso seja a questão do cinto de segurança, né? Que 20 anos atrás era uma dor a galera colocar um cinto de segurança para andar na rua, aí veio, né, claro que com o enforcement ali, né, via essas regras, via essas leis, e as pessoas começaram, né, a usar o cinto para evitar multas, e hoje eu acho que para a maioria das pessoas é super comum você chegar e colocar um cinto de segurança na hora que você entra no carro, virou cultural, né? E eu acho que para as questões da saúde ocupacional, saúde mental, saúde física das pessoas, né, no dia a dia, eu acho que a gente tem ainda que seguir batalhando para transformar isso numa cultura, né, para conseguir levar isso de uma forma mais naturalizada para as pessoas. Porque eu acho que ainda tem muito um estigma hoje, né? Eu acidentei. Eu tenho ali a minha liberação, não vou trabalhar. Agora, eu estou doente, muitas vezes as pessoas elas têm vergonha de falar que está doente e com isso pegar, talvez, ali uma licença, né? Claro, tirando casos aí tem gente mal intencionada, a gente sabe disso, mas a gente vê que isso é muito comum. Você falou de cultura, no Japão, por exemplo, as pessoas, né, pessoas que tem quase que um burnout ali, muitas vezes elas são, né, que dormem no metrô, por exemplo, que dormem no caminho do trabalho, elas são valorizadas porque mostra que elas trabalham demais, que elas estão, né, atrás ali do seu serviço e estão dando a vida pelo trabalho. Então isso é muito cultural, sim. E a gente tem que trazer essa perspectiva cultural para o nosso dia a dia e ir construindo isso, né? Porque não é fácil. E eu acho que a gente está nesse processo. E aí, eu até vi uma pergunta aqui no chat, que eu acho que pode ter um pouco a ver com isso, eu não vou lembrar de quem mas que comentou, né, como convencer a alta gestão, né, a alta liderança das empresas a tratar esse assunto. Né, isso, obrigado. A tratar essa preocupação da saúde. Eu já ia trazer ela aqui para a pauta. Isso, porque eu acho que é muito isso. A gente está construindo essa cultura, então tem muita empresa que isso ainda não está internalizado. E aí, como que a gente convence essa alta liderança, essa alta gestão a se preocupar com a saúde mental? Claro que a gente tem lideranças que têm esse propósito, né, Dani? Lideranças que trazem esse propósito já inerente, independente do negócio. E aí a coisa já vem naturalmente. Mas, infelizmente, não é a maioria dos casos. E aí eu acho que a gente tem que mostrar dados. Né? Para convencer uma alta liderança, a gente tem que mostrar dados. E aí eu acho que algumas interfaces aqui, por exemplo, né, você trouxe a diversidade e inclusão. Eu acho que é super legal a gente conseguir enxergar essas conectividades. Um ambiente mais diverso, um ambiente inclusivo, e aí eu acho que só fazer um contraponto aqui, né? Não adianta você colocar pessoas diversas para dentro se o seu ambiente não é inclusivo. Você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então, assim, um ambiente inclusivo com pessoas diversas, ele tende a ser mais inovador, ele tende a ter um ambiente, um clima organizacional melhor, reduz taxa de turnover, de rotatividade. Então, só aqui a gente já tem alguns dados que mostram como que isso é vantajoso. E, naturalmente, você tendo um ambiente diverso, um ambiente de bem-estar, um ambiente de qualidade, com baixo turnover, pessoas motivadas, você também está impactando numa saúde mental positiva dessas pessoas que estão trabalhando ali, que vão te gerar um retorno de produtividade, que vão gerar um retorno financeiro, né?
E aí, só para finalizar minha fala aqui, Daniel, eu vou jogar uma provocação que eu não tenho resposta, tá? Eu vou jogar aqui talvez para a gente debater e ver o que o pessoal comenta. Mas eu fico pensando muito o seguinte, como essa questão da saúde mental, né, da saúde ocupacional, a gente está trabalhando isso, a gente tem que incutir isso na cultura, a gente vê, né, que a nossa sociedade ela tem mudado muito rápido, muitas vezes mais rápido do que a gente consegue acompanhar. E aí a gente tem pessoas com burnout, pessoas com crise de ansiedade, pessoas com depressão em taxas cada vez maiores. Isso claramente vai gerar afastamento do serviço, vai gerar impacto na sua produtividade, né? Então a gente tem que cuidar disso. Só que a gente vê também que, como isso é uma tendência crescente, a nossa sociedade talvez ela esteja sendo formada de uma forma, e a gente não está conseguindo acompanhar, que as nossas crianças estão sofrendo muito com essa ansiedade, com essa depressão. Cada vez mais jovens estão tendo esse tipo de sintoma. Quando eles chegarem no ambiente de trabalho daqui a 5, 10 anos, né, qual vai ser a epidemia que a gente vai estar vivendo nesse sentido? Qual o impacto que isso vai estar gerando no nosso negócio? A gente tem que se preparar para isso também, né? Então, eu jogo essa provocação. Não sei o que fazer, mas eu acho que me parece ser muito um ponto crítico aí que eu acho que a gente tem que olhar, né, nessa perspectiva de futuro.